Muito bem. Americanas, uma tragédia antecipada. Parte 2. É óbvio que eu não poderia dizer que o que está acontecendo hoje com as americanas aconteceria especificamente com ela e aconteceria especificamente na virada do ano. Mas muita repercussão, muita reverberação tem acontecido em razão desse grande escândalo, 40 bilhões de reais, né? Os bancos muito envolvidos, investidores, os credores, um impacto na nossa sociedade em razão do que isso representa para o sistema capitalista e, obviamente, para a absorção de mão de obra, né? E uma das tônicas do nosso trabalho tem sido em relação ao emprego, tem sido em relação ao futuro do trabalho. Então, ao iniciarmos a parte 2 dessa tragédia anunciada, a gente quer trazer à memória, trazer ao conhecimento do nosso público, dos nossos amigos e conhecidos que nos acompanham, que nos seguem. E por falar nisso, né, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Gostando do teor da nossa fala, por favor, né, aqui no nosso canal você deixa o seu like. Pois bem, o que a gente está enfatizando, e eu tenho levantado a bandeira da disrupção de carreira, exatamente porque essa cultura, aquilo que é o pensamento dominante que tem sido trazido pelas escolas de administração, pela formação de gestores, de dirigentes, de empresários, vem com um viés do passado muito forte. E a gente precisa tomar cuidado. Eu costumo dizer, né, que fora a situação de guerra, o lugar onde mais se desumaniza o indivíduo, onde ele realmente é tratado de uma forma muito perversa, muito desumana, no sentido de que não é lhe dado o valor devido, não é lhe dado a dignidade merecida, é o ambiente de trabalho, é o ambiente onde ele diariamente está ocupando, desenvolvendo. Não que ele seja um santinho, mas é que para você fazer com que uma equipe trabalhe, você tem 3 possibilidades. E aí eu já falei sobre isso, até usei a figura daquele filme do Clint Eastwood, né? O bom, o mal e o feio. E eu explico que realmente quais são as alternativas. Será que só tem uma? Ou será que é uma contrapondo a outra? Ou será que a alternativa é a feia, né? Na verdade, não é nem o bom, nem o mal. É claro que a feia ninguém gosta, mas o que é o bonito, o que é o belo? O belo é trilhar o caminho mais nobre. E o caminho mais nobre, obviamente, é um caminho que valoriza o indivíduo, que valoriza o ser humano. Então, nesta parte 2, neste vídeo, a gente vai falar um pouco dos problemas. E eu vou deixar para finalizar num vídeo um pouco mais elaborado, porque aí a gente vai apresentar soluções, vai apresentar alternativas para o empresário, para o empregado, para, enfim, o mundo do trabalho que a gente está se desvendando para o nosso futuro, que realmente vai permitir que a gente atue de uma forma
mais humana, mais efetiva, mais, enfim, que seja mais promissora para o seu futuro e seja mais promissora para efetivamente para toda a raça humana, né? Não tenho as soluções macro no sentido de como é que vai ser a economia, longe de mim, né? Mas eu acredito que aquilo que a gente está endereçando, que é a situação do indivíduo, que é a situação do trabalhador, que é a situação do profissional, usando aquilo que a gente vem lendo, que a gente vem pesquisando em relação a um melhor caminho, a se antecipar a uma grande crise que vai perdurar na vida dos profissionais e dos trabalhadores, né? Isso a gente vai realmente ter que parar para pensar. Já estamos atrasados, já devemos começar a fazer as nossas iniciativas, a tomar as iniciativas, porque realmente o ambiente de trabalho vai mudar de forma radical. E esses sinais das americanas, esses sinais das crises que a gente vai estar acompanhando, que hoje são pontuais, pode chegar numa hora que serão estruturais, né? Você lê das diversas empresas de tecnologia como elas continuam enxugando os seus quadros, continuam fazendo as suas demissões, os seus layoffs, né? E quem, ainda bem, que quem está aproveitando aquela turma de TI, aquela turma mais jovem, que está mais ligada na tecnologia, e isso é um dado muito interessante, bastante promissor, são as montadoras, as empresas automotivas. Por quê? Porque o automóvel está deixando de ser um meio de transporte para ser um meio tecnológico que provê soluções. E isso a gente já também falou sobre o Elon Musk, isso vem muito forte porque a Tesla não é uma empresa automotiva, não é uma montadora como estamos acostumados a ver. E não é a sua proposta de venda, de atuação no mercado, não é uma proposta da Tesla, não é uma proposta normal, tradicional, ou seja, está rompendo, está inovando, está fazendo as coisas realmente se transformarem. Tem uma anedota no meio, principalmente entre vendedores, gerentes, no meio empresarial, onde o sujeito vai para uma cidadezinha do interior, isso no passado, hoje em dia não existe mais, né? Briga de galo, né? Com aposta tal, isso não existe mais. Pois bem, no passado, ele foi lá e perguntou para o compadre: o que a gente vai fazer hoje à noite? Ele falou: tem uma rinha de galo, vamos lá colocar um dinheirinho lá, apostar. Aí chegou lá, tirou lá um dinheirinho, uns R$100, falou, cutucou a pessoa do lado e falou: qual é o galo bom aí para eu poder colocar os meus R$100? Aí o cara falou: o galo bom é aquele vermelhão lá, aquele mais posudo. Ah, beleza, vou colocar os meus R$100 no galo vermelho. Pois bem, começou a rinha, o galo vermelho apanhou do começo ao fim e o sujeito aterrorizado, surpreso, atônito, né? Não estava acreditando, porque se o galo era bom, então
o seu adversário o que era. Aí chegou o final da luta, Galo Vermelho apanhou, perdeu e o cara também perdeu o dinheirinho que ele apostou. Aí ele foi tirar satisfação com o sujeito que ele tinha pedido orientação, tinha pedido a dica, né? Ele falou, mas você não me falou que o vermelho é o galo bom? Aí o cara falou, tá vendo como ele é o galo bom? Agora, se você tivesse me perguntado qual é o galo marvado, o galo mau, eu teria te apontado para o outro. Então, essa pequena anedota, às vezes até meio sem graça, né? Eu ainda rio porque eu sou da turma antiga. Mas essa anedota, ela reflete um pouco o que os caras colocavam às diretorias, né? E provavelmente deve ser uma história recorrente nessas empresas ainda hoje, 2023, né? Eu não quero um gerente bom, eu quero um gerente malvado. Gente, quando a gente coloca na empresa, né, o malvado, o mal, você coloca uma situação, você coloca um ambiente de disputa, um ambiente de competitividade, um ambiente de desconfiança, um ambiente de exigência radical, uma forma de ordenar de fora para dentro, para que a pessoa realmente se dedique, dê o seu melhor, busque completar as suas tarefas com rapidez, você está no caminho do desastre, porque você promove, juntamente com essa marvadeza, você promove cinismo, você promove mentira, você promove a desconfiança, não a confiança. Quem é que vai confiar num gerente marvado de olhos fechados? Pois bem, essa situação é uma situação de criar predadores dentro da empresa, a iniciar pelos principais diretores e pela liderança. Então, essa situação de caçador, de ir para a luta, de matar, de tirar da frente quem não está contribuindo, quem não está colaborando, é fora de uma guerra, fora de uma situação de devastação à la Ucrânia, numa empresa é a que mais se configura como desumanidade, como crise de tirar de dentro do indivíduo o que ele tem de melhor, no sentido de esvaziá-lo da dignidade, da sua efetiva humanidade, do seu efetivo sentido profissional, de dedicação e tudo mais. Mas você está sendo radical. Eu estou sendo radical que seja em 1 hora por semana que isso aconteça e eu estou apontando. Gente, 1 hora por semana já envenena o mês, o ano todo. Então não é uma questão de, mas a gente cria mecanismos para... Gente, tudo isso é esparadrapo numa ferida muito séria, muito grande, que precisa de cirurgia e não é dessa forma que você vai resolver, não é fazendo essas medidas paliativas que você vai resolver. Você continua andando com o carro, com as coisas pela metade improvisadas, onde você tem precariedade no sistema como um todo. E, obviamente,
você vai chegar muito mal ao final da corrida, se é que você vai conseguir chegar ao final da corrida. Então, o que está acontecendo com as americanas é um prenúncio do que pode acontecer na maioria das empresas que adota, que abraça essa sistemática, esses princípios do marvado, esses princípios da meritocracia levada à última consequência, de realmente exigir do funcionário que ele dê o máximo que ele pode dar, para depois de ter tirado todo o suco da laranja, você joga o bagaço fora. Então, eu estou construindo com essa série de 3 vídeos uma compreensão melhor do ambiente de trabalho, declarando para você que isso eu não estou falando de agora, eu já falo desde 2008, 2009, 2010, tenho trabalhado muito a questão do futuro da administração e hoje eu coloco um paralelo com o futuro do trabalho, com o futuro do emprego. E com isso, a alternativa, a bandeira que eu levanto é a bandeira da disrupção de carreira. E o grande bordão é: o inverno está chegando, precisamos nos preparar, precisamos despertar para um mundo que vai ter uma mudança radical. Recentemente, a gente até já colocou um vídeo se o GTP vai tirar o seu emprego. Pois bem, nós temos muitos sinais, muita coisa acontecendo, e a tragédia das americanas é apenas um sinal a se completar, um sinal a ser adicionado no grande grito de acorda, de desperta, de se prepara, porque o inverno está chegando. No próximo vídeo, vou preparar com uma série de slides o que realmente é a nossa proposta para a solução desse momento que estamos vivendo e que vamos viver com muito mais intensidade, e a gente precisa se preparar para tal. E eu acho que essa abordagem positiva, abordagem assertiva, abordagem construtiva, é a melhor de todas, e é isso que a gente vai estar falando na parte 3. Obrigado por estar com a gente e aguarde que logo vem a parte 3. Um abraço a você.